Na próxima quinta-feira, dia 14 de fevereiro, vai estrear nos cinemas brasileiros, finalmente, a versão de Sai de Baixo, feita diretamente para as telonas. Para quem gosta da série, para quem gostava, né, da série que foi ao ar entre 1996 e 2002, agora é o momento de assistir uma história diferente, uma história que sai daquele esquema do teatro, do palco, e vai para as ruas, ganha aí o Brasil com uma nova história e que tem grandes possibilidades de encantar o público, porque a gente já viu o filme e a gente pode dizer para você que o filme vale sim a pena assistir, porque o filme é engraçado, o filme tem aí seus méritos, apesar de ter um ou outro escorregão. Enfim, se você quiser saber mais sobre esse filme, fique aí com a gente, que nós vamos falar sobre ele agora. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal 5 Tons. Antes de mais nada, gostaria mais uma vez de pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal. O seu feedback é sempre muito importante aqui pra gente. A gente fica muito feliz em saber que você realmente está gostando do material que a gente está disponibilizando aqui especialmente para você. Bom, foi com alguma surpresa que as pessoas descobriram no ano passado, se não me engano, que o Sai de Baixo ia lançar um filme. É uma tendência, obviamente, de resgatar coisas do passado, trazer de volta para uma nova perspectiva, para um novo público, e isso funcionou para esse filme, para o Sai de Baixo, porque para quem já assistia, tá dentro daquela coisa da memória afetiva, uma coisa muito distante, apesar de que a Viva, né, o canal Viva e a Rede Globo também tem reprisado aí os episódios que fizeram a cabeça das pessoas durante muitos anos, todo final de domingo, depois do Fantástico, todo mundo parava para assistir Sai de Baixo, assistir lá a confusão da família do Arocha. Muito bem, então a gente foi ver esse filme, a gente foi assistir esse filme a convite da Imagem Filmes e do Cenapop, obrigado a Imagem Filmes, obrigado Cenapop por passar o convite pra gente ver o filme. E a gente chegou à conclusão de que realmente esse filme vale a pena, é uma comédia gostosa de assistir, mas se você for ver esse filme no cinema, não espere um roteiro que tenha sentido, não espere aí uma coisa muito moderna, uma coisa muito nova, porque eles usam as mesmas características que a gente já conhece do seriado, só que agora na tela grande. Então, não procure sentido na história, nada faz sentido, mas isso que é bom, na verdade, porque Sai de Baixo nunca fez sentido, então isso é colocado de uma forma muito gloriosa dentro dessa história que vai pro cinema. Bom, pra quem não sabe a história desse filme, ele começa assim: a Cassandra, a Magda e o Caquinho, que é o filho da Magda com o Caco, estão morando de favor na casa do Ribamar, no apartamento de empregado do Ribamar, que ele divide com a Cibalena, que é uma pedicure, que é muito expansiva, uma pessoa muito, assim, de tomar muito espaço, vamos dizer assim. Além disso, também mora dentro desse apartamento a Dona Jaula, que é uma tia do Ribamar, que veio lá do Ceará e ficou. Ela veio visitar e acabou ficando junto com eles ali. Todo mundo morando no mesmo apartamento, porque o apartamento que eles tinham, que a família tinha, eles acabaram perdendo numa hipoteca, porque o Caco Antibes, que está preso, acabou fazendo uma negociata e eles perderam o apartamento. Tanto o Vavá acabou sendo preso por conta dessa negociata, quanto também o Caco Antibes. Só que um dia o Caco Antibes acaba saindo da prisão, porque ele acabou dando golpe em todo mundo na prisão, inclusive nos próprios presos, e ao sair ele descobre que seu filho está tendo aí uma negociata muito grande para tirar 200 milhões de dólares em pedras preciosas do país. Para isso ele precisa reativar a Vavatur, que é a clássica empresa de turismo que fez aí muitas piadas durante o programa do Sai de Baixo, que era a empresa do Vavá, para que eles possam montar uma excursão de fachada para o Pantanal e assim eles tirarem essas pedras do país através da fronteira. É claro que isso não dá certo, um monte de coisa começa a acontecer, todo mundo começa a se enrolar nessa história, aparecem pessoas, aparecem coadjuvantes que acabam roubando a cena às vezes, e também as próprias pessoas que são encarregadas desses 200 milhões de dólares que foram desviadas de uma obra pública por um juiz corrupto e por uma mulher muito rica, que é interpretada pelo Lúcio Mauro Filho. O grande destaque, portanto, nesse filme de Sai de Baixo é que ninguém perdeu a química. Todos ali ainda estão muito afiados dentro daquilo que se propõe fazer, que é aquela coisa da atuação mesmo, de ter uma química dentro da atuação. Não estava tendo esse barulho antes da gente começar, né? A química entre o Miguel Falabella e a Marisa Hort, entre a Aracy Balabalian, entre Tom Cavalcante, que voltou depois de muitos anos, voltou a fazer o seriado, todos eles parecem que terminaram de gravar o seriado ontem. Por isso que vale muito a pena assistir esse filme, porque a química entre eles, aquela coisa de ficar atuando entre um e outro ali, um joga pro outro cortar, isso funciona muito bem, funciona maravilhosamente bem, e tem umas piadas, algumas sacadas que são realmente muito, muito boas. É claro que o roteiro, que foi escrito pelo próprio Miguel Falabella, não faz o menor sentido, porque ele
teve que reescrever esse roteiro várias vezes. Durante a apresentação do filme que a gente esteve presente, ele estava lá, ele falou pra gente que ele teve que reescrever várias vezes, porque ora alguém desistia, no caso foi a Cláudia Gimenez, desistia de fazer, ou a Aracy só tinha 3 dias disponível para poder gravar, ou o Luiz Gustavo adoecia, só podia gravar um dia, ou a Márcia Cabrita, que estava sendo uma das principais dentro do roteiro, ela faleceu. Enfim, tudo isso fez com que ele mudasse o roteiro, chegou uma hora que ele falou, vai assim mesmo, a gente monta de qualquer jeito. E o resultado fica caótico, logicamente, fica uma coisa simplesmente surreal. E é esse surrealismo que faz com que o filme vale a pena. O filme você tem que assistir de cabeça desligada, porque de fato não tem sentido se você ficar pensando em questões de continuidade, ficar pensando em questões de essa história nunca aconteceria, isso nunca poderia acontecer, é sair de baixo. Não tem como você falar que isso é plausível ou não. E por isso o filme precisa ser assistido com a cabeça bem aberta. Se você conseguir tirar todas essas coisas de você prestar muita atenção em detalhes, você vai se divertir bastante com esse filme. E uma das coisas que eu notei, principalmente quando assisti esse filme, foi que eles têm muito mais liberdade para falar palavrão durante as suas piadas, porque na televisão obviamente, ainda mais a TV Globo dos anos 90, tinha um certo pudor em falar certos palavrões, mas aqui eles estão completamente livres. E também o humor entre Miguel Falabella e Marisa Hort, que são parceiros de cena há muitos anos, continua afiadíssimo e eles não precisam nem falar direito, só a atuação entre eles ali, só essa interação entre eles já faz o filme valer muito a pena. O único ponto baixo do filme de Sai de Baixo é que a direção da Cris D'Amato lembra muito qualquer seriado da Globo, tipo, não tem aquela coisa da linguagem cinematográfica, isso não é usado no filme. Só que quem assiste acaba percebendo que parece ser 1h30, 1h40 de um grande episódio de Sai de Baixo televisionado. Isso afeta um pouquinho para quem gosta de ver uma experiência diferente do cinema, diferente daquilo que se vê na televisão. Mas de certa forma dá até para entender, porque Sai de Baixo é uma coisa que está tão enraizada na nossa memória afetiva que depois de 15 minutos a gente até acaba esquecendo. Depois que a gente começa a ficar pensando, nossa, mas poderia fazer isso diferente, poderia fazer isso de outra forma. Só esse é o ponto negativo, porque todo mundo em Sai de Baixo está atuando muito bem. O Miguel Falabella, Marisa Hort, Aracy Balabanian, que também tem pouco tempo de tela, mas tem uma cena engraçadíssima que envolve o seu famoso cabeção. O Luiz Gustavo também aparece pouco, mas aparece de forma efetiva. O Tom Cavalcante está fazendo um papel sensacional. E o Lúcio Mauro Filho, que também tem papel duplo nesse filme, também está sensacional como o vilão ou os vilões desse filme. Com tudo isso, a nossa nota para esse filme é 8,5, porque o filme poderia ter um pouquinho mais de apuro na sua direção e mesmo entendendo que o roteiro não era para fazer sentido mesmo, era só uma grande bagunça, uma grande brincadeira, poderia ser um pouquinho mais afinado. Mas de qualquer forma, o filme vale muito a pena, vale a pena você sair da sua casa para assistir esse filme, porque ele realmente tem aí seus méritos, vai fazer você dar bastante risada. Bom, por hoje é isso, muito obrigado por assistir aqui ao nosso vídeo. Se você chegou até aqui, a gente agradece a sua audiência e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons, onde a gente vai falar sobre mais filmes e séries, tanto da Netflix quanto os lançamentos do cinema também. Grande abraço pra você e a gente se vê. Tchau!